A negociação entre Santos e Sampaoli, será que esfriou depois das declarações do CEO Pedro Martins em coletiva nesta terça-feira? Vamos falar sobre isso, trazer algumas atualizações sobre essas conversas do Peixe com o treinador argentino. Mas, só para contextualizar, que hoje o Sampaoli é o único treinador que negocia com o Santos. É visto como prioridade para o presidente Marcelo Teixeira. O Sampaoli não é unanimidade na diretoria do Santos. Há pessoas próximas ao presidente que entendem que o pacote Sampaoli não vale a pena e há quem também entenda que é a melhor opção diante do que nós temos no mercado. Vale ressaltar que o Santos entrou em contato com Tite e Dorival Júnior recentemente, mas houve negativas. Dorival não quer assumir um trabalho agora, após ter sido desligado da seleção brasileira. O Tite entende que pode ter oportunidade em algum clube da Europa, então não aceitou o Santos. E o Renato Gaúcho lá atrás também, né, foi contatado quando o Santos ainda tinha o Caixinha no comando, mas ele acabou acertando com o Fluminense. E aí chegamos ao nome de Jorge Sampaoli. Tivemos a primeira reunião na segunda-feira, sem a presença do CEO Pedro Martins, importante registrar isso. Houve um otimismo do Santos e também do staff do Sampaoli por um acerto. Ele pediu um tempo para analisar o elenco do Santos, fazer algumas ponderações e no máximo até quinta-feira ele deve dar o seu parecer sobre aceitar ou não, fazer uma contraproposta, pedir contratações, investimento, enfim, deu esse prazo aí de 48 horas para responder ao Santos. Só que tivemos a entrevista do CEO do Santos, Pedro Martins, onde ele falou sobre Caixinha, o motivo da demissão, deu a entender que, apesar de ter participado da demissão, não concordou muito em ter mandado embora o Caixinha, lembrando que o Pedro Martins foi quem trouxe o Caixinha para o Santos, né? Ele assume e depois, na sequência, já chega com o treinador. Falou também sobre algumas amarras institucionais que o Santos precisa resolver. Falou sobre saudosismo, que o Santos não pode ficar preso ao passado, que não vai entregar a chave do CT para algum treinador, que não tem ainda um técnico encaminhado, próximo do acerto, enfim, falou várias coisas. Mas algumas aspas do CEO do Santos não caiu bem com o Sampaoli e com o staff dele. E é sobre isso que nós vamos trazer aqui nessa matéria do Globoesporte.com, da Ana Canhedo e do Rafael Zarco, que diz o seguinte: Sampaoli estuda elenco, mas acerto está distante. Santos se movimenta por alternativas. E a matéria começa falando o seguinte: a vontade mútua de Jorge Sampaoli de voltar ao Santos e do presidente Marcelo Teixeira em tê-lo como novo treinador não é suficiente para o acordo. As partes tiveram uma primeira conversa. O argentino estudou o elenco do Peixe e vai fazer novo contato para possível alinhamento esportivo. Vale ressaltar que o Santos tentou o Sampaoli no finalzinho de 2024, quando ainda não tinha definido a saída do Carille. Então, desde então, ele já estudava o time do Santos. A gente sabe que o Santos fez 11 contratações, algumas coisas mudaram, mas ele conhece esse elenco, boa parte desse elenco, trabalhou com o Soteldo, trabalhou com o Pituca, com o Luan Pérez, o Neymar, ele já enfrentou o Neymar, né, quando ele estava na França, principalmente. Então, não é como se ele estivesse totalmente sem embasamento dos jogadores que tem à disposição no Santos, né? Isso é bom a gente também pontuar. Mas seguindo. No entanto, a sensação nos bastidores é por acerto distante com o treinador nas últimas horas, principalmente depois das declarações do CEO do clube, Pedro Martins, de que não vai entregar as chaves do clube na mão do próximo treinador e de que não há margem para gastar mais dinheiro. E por que isso é importante, esse parágrafo aqui que o GE traz? Porque quando o Sampaoli esteve aqui na sua primeira passagem, muito se falou sobre o Sampaoli ter controle do CT Rei Pelé. Isso foi motivo de debate várias vezes, né? Também sobre a questão de reforços. É um treinador que sempre pede muito investimento. Pediu no Santos, pediu no Atlético Mineiro, né, no Olympique. Em todos os clubes que ele passou, ele pediu
um grande número de reforços. Só que a informação que eu tenho também é que nessa reunião inicial com o Sampaoli, o Santos também pontuou que pretende ir ao mercado, contratar jogadores. Acho que foi mais uma estratégia também de mostrar assim, olha, a gente sabe que esse elenco ainda não está perfeito, tem algumas carências, mas a gente vai buscar resolver no meio do ano, tá? Mas Pedro Martins fez questão de dar essa ênfase, né, falando sobre a situação financeira do clube. E aí a matéria segue falando. O Peixe não tem pressa na definição porque entende que precisa parar todas as arestas com o argentino antes de fechar o acordo para não se arrepender depois. Por enquanto, ele foi o único com quem a presidência alvinegra conversou diretamente. Pedro não participou do encontro virtual. E isso me chama a atenção do CEO do clube, que participou diretamente da vinda do último treinador, não ter participado da primeira reunião com o Sampaoli. Por que ele não participou? Porque será que ele é contrário à vinda do Sampaoli? Será que ele tem em mente outro nome? Foi alguma questão estratégica? Ele está cuidando de outro assunto? Por que ele não participou? Né? Uma informação que seria importante a gente entender. Porque do jeito que ele vai para a entrevista coletiva, fala sobre processos, gestão e tudo mais, mas ele não participa da escolha do treinador, que, querendo ou não, impacta diretamente no desempenho do time, do clube. Então, essa parte ainda me causa alguns pontos, né, de interrogação. Mas, seguindo. Sampaoli, por sua vez, não está convencido ainda e ficou menos ainda na tarde desta terça. Meticuloso, vê também sinais confusos entre a presidência e a direção executiva. Isso é um ponto também que eu comentei lá na live do GE e também lá no meu outro canal, na live, que eu falei o seguinte, olha, eu concordo com alguns pontos que o Pedro Martins trouxe, essa parte de jogar real, né, do que está acontecendo com o clube e tal, a gente concorda com muitas coisas que o Pedro Martins falou. Só que eu questiono se não era momento, se era local para fazer isso, se certas coisas a gente não resolve em casa, né, roupa suja a gente se lava em casa, do que ficar expondo certas situações na busca por um novo treinador. E eu não tô nem falando de Sampaoli, tá? Será que se um outro técnico que o Santos vier a negociar pode olhar para essa entrevista com várias indiretas sobre a forma como o Santos está sendo gerido e pensar, putz, será que é um cenário saudável para eu trabalhar? Então é uma questão que eu acho que é válida, tá? Não tô discutindo aqui o que disse o Pedro Martins, tá? Concordo com muitas questões que ele colocou, que o Santos precisa ter essa profissionalização, cada vez mais a gente tem que procurar isso. Só que será que era o momento? Será que tinha necessidade de chamar uma entrevista coletiva para jogar as coisas no ventilador? É uma pergunta que eu faço, gostaria da opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? E aí a matéria também fala: embora houvesse o desejo de retornar à Vila Belmiro e por isso solicitou ao staff uma completa análise do plantel santista, ele quer entender quais são as expectativas em cima do seu trabalho diante das possibilidades de mercado do clube. E a matéria fala ao entendimento nos bastidores de que o alinhamento esportivo se sobrepõe até ao dinheiro envolvido no negócio, como salários e luvas, neste momento. Em 2019, Sampaoli brigou pelo título brasileiro no Santos, algo que em 2025 parece distante mesmo com o Neymar. Sampaoli ainda não deu uma resposta definitiva ao Santos. O argentino é conhecido por exigir altos investimentos no plantel dos times nos quais trabalha. Fato que parece difícil para o Peixe depois de mudanças intensas no grupo no início do ano. Não há, neste momento, um plano B determinado pelo presidente Marcelo Teixeira. Há, sim, outros nomes ventilados pela diretoria ao mandatário, mas sem negociações abertas até o momento. E aí fala, né, que o Santos também tentou Dorival e Tite. E só para complementar aqui também essa matéria do GE, a Ana Canhedo, né, que foi quem fez essa matéria, também tuitou o seguinte: a entrevista de Pedro hoje escancarou que ele não é favorável à contratação de Sampaoli, nome preferido de Teixeira. O staff do treinador ficou meio confuso em relação ao que ouviu na reunião. E
né, versus as palavras fortes do CEO e até um certo tom de indireta. Então, assim, vamos ver até que ponto o Pedro Martins pode influenciar em uma negociação de dar certo ou dar errado com algum treinador e também até que ponto, né, essas declarações do Pedro Martins deixam também o staff do Sampaoli e o próprio Sampaoli desconfortável a ponto de não aceitar voltar ao Santos. Então vamos ver como as coisas vão se movimentando nos próximos dias. O fato é, na segunda-feira existia um otimismo muito grande. Agora, nessa terça, parece que as coisas mudaram um pouco. Mas só para trazer aqui para vocês, ainda não tem nada encerrado, tá? As negociações continuam, mas tem esse fator novo aí, que foram essas declarações do CEO do Santos, Pedro Martins. Tá bom? É isso, quero saber a sua opinião nos comentários sobre a entrevista do Pedro Martins, se você acha que a postura foi correta, se foi uma coletiva válida, se foi uma coletiva desnecessária, sobre o Sampaoli, se você gosta do Sampaoli, se você não gosta, enfim, quero saber a opinião de vocês, sintam-se à vontade para falar aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, tá bom? A gente tá quase chegando aí a 10 mil inscritos, então conto com a sua ajuda e deixa o seu likezinho, que é sempre muito importante. Grande abraço e qualquer momento a gente tá de volta para falar sobre o peixe.